Vocês acharam que iam se livrar de mim dos exercícios, né? Vamos fazer exercício junto? Vamos lá, porque eu sei que sozinho você tá meio preguiçoso aí, né? Então, pega lá a apostila, tô te esperando, pega a apostila rapidinho, abre na página 39. Vamos lembrar aí de alguns animais que a gente está comentando com vocês. Pessoal, página 39, exercício 3. Antes da descoberta do plástico, as esponjas de banho utilizadas na higiene pessoal eram obtidas a partir de animais marinhos pertencentes ao filo Porífera. Sabiam disso? Hoje a gente usa bucha, né, que é a esponja vegetal, usamos esponja sintética, né? E alguns lugares ainda utilizam-se as esponjas lá, os animais para banho, né? Só faz uma preparação, uma limpeza, né? E utiliza-se para banho também. Em relação aos animais desse filo, então do filo Porífera, dos espongiários, tá? E suas características, vamos ver. São invertebrados aquáticos, filtradores de corpo esponjoso e de estrutura simples, sem tecidos ou órgãos diferenciados e também nem tem sistema nervoso. Certíssimo, né? 2. Apresentam numerosos poros laterais e na região superior do corpo uma única abertura para a entrada do alimento e da água denominada de ósculo. O que está errado aí, minha gente? A abertura superior é o ósculo, tudo certo, só que ele disse para a entrada, não é saída. Lembre-se que a água entra pelos poros em toda a lateral do corpo do animal e acaba saindo por cima, porque segue um fluxo, uma pressão, uma direção da água, né? Então tá errada essa questão aí, tá? A 2 está errada então. Vamos para 3. Apresentam digestão extracelular na espongiocele. Lembra que nós falamos que a espongiocele ou átrio, aquela cavidade dentro da esponja, não tem enzimas, então não serve para digerir alimento. O alimento tem que penetrar no coanócito, que são as células que revestem essa cavidade, e vai ser dentro dessas células que vai ocorrer a digestão. Então a digestão é intracelular, nos coanócitos. Errada, portanto. Número 4. Apresentam digestão intracelular, agora sim, que ocorre no interior dos coanócitos e dos amebócitos, né? Os amebócitos podem até terminar de digerir alguma coisa, mas fazem principalmente a distribuição do alimento. Então, tá certo também. 5. Apresentam circulação de água facilitada por meio de células especiais flageladas, denominadas de coanócitos. Pessoal, os coanócitos têm aqueles flagelos, eles auxiliam na movimentação da água. Então, também está correta. Então, ficaram aí as questões 1, 4 e 5, letra C de casa, né? Vamos para o número 4. Marque a alternativa que condiz com a principal função dos coanócitos para os organismos dos poríferos. Ó, de novo, a gente está lembrando do coanócito para você. Então, é a letra E. Promover o fluxo contínuo de água no interior do porífero e digerir partículas de alimento. Né? Olha que função é do coanócito para você gravar bem. Tá legal? Eu vou dar uma puladinha no número 5, que é facinho, você vai fazer depois. E nós vamos agora, eu queria só lembrar um pouquinho de esponja, nós vamos para a página 45, tá? A gente vai fazer um pouquinho de exercício sobre os quinidários. Na página 45, vamos começar lá no exercício de número 3. Observe a figura a seguir as fases do fenômeno reprodutivo que ocorre no ciclo vital de uma espécie de selenterado, a Aurelia aurita, e responda. É uma espécie de água-viva, né? Que faz essa reprodução diferenciada. Qual é o nome específico da figura assinalada com o número 1? Vamos ver onde é que está o número 1. Número 1, o que é aquilo lá? É uma larva, pessoal. É a larva plânula, tá? Larva plânula. Aí ela se fixa no substrato e vai se desenvolvendo num pólipo. Letra B. Como é denominado o organismo assinalado com o número 2? O número 2 é um pólipo que já está se estrobilizando. Então, você pode escrever aí, pólipo em estrobilização. Estrobilização com Z. É quando são aqueles fragmentos, discos de células que saem do seu corpo, vão se multiplicar e se diferenciar em novas águas vivas, tá? Então, pólipo em estrobilização. C. Como é denominado esse fenômeno de reprodução que compreende duas fases? Você tem as águas-vivas se reproduzindo sexuadamente, originando as larvas, que originam os pólipos, e os pólipos assexuadamente por estrobilização, originando as águas-vivas. Esse ciclo todo chama-se metagênese. Metagênese ou alternância de gerações. Letra D. Como é denominado o fenômeno que origina o indivíduo apontado com o número 3? Ah, tá.
Como que as éferas são originadas? São originadas através da estrobilização, tá? Então, o fenômeno é a estrobilização, ok? Muito bem. Número 4. Os quinidários são animais exclusivamente aquáticos, de corpo mole ou gelatinoso, na sua maioria marinhos, de vida livre ou fixa, podendo viver em colônias ou isolados. A parede corporal desses animais apresenta uma série de células especializadas e responsáveis por diversas funções. Na figura abaixo, temos a representação esquemática da estrutura celular de um pólipo de uma hidra, daquele animalzinho de água doce, onde observamos os diversos tipos de células com funções as mais diversas, entre outras, protetora, digestiva e sensitiva. Baseados no texto e em seus conhecimentos, indique corretamente o nome das células indicadas pelos números. Bom, pessoal, então é o seguinte, você tem aí um pedaço do corpo do animal, tá? Representando aí as células. Então, vamos lá, vamos achar a célula número 1. A célula número 1 é aquela célula lá que não tem flagelo, ela está no meinho de outras ali com flagelo. Essa é a célula glandular, tá? Essa célula, ela vai soltar enzimas para fazer a digestão na cavidade gastrovascular deles. Vamos pela ordem. Número 2, achem a célula número 2, eu estou procurando aqui também. A célula número 2 é a célula sensorial. É a célula que vai perceber os estímulos, que vai receber os estímulos, o toque, né, de presas nesse animal, né, ou até mesmo de uma pessoa, então ela vai perceber aí, né, o estímulo. A número 3, cadê a número 3? É uma célula nervosa. A sensorial passa o estímulo para a célula nervosa e é a célula nervosa que vai mandar o estímulo para as células musculares contraírem e assim o animal se movimenta. Tá? Então, a 3 que está lá no meinho, lá na mesogleia, é a célula nervosa. 4 é uma célula diferenciada aí na epiderme do animal. Aonde você está vendo a célula 4 ali é para o lado de fora do corpo do animal, tá? E as células lá com flagelos, lá são as que ficam para o lado de dentro. Então, é um quinidoblasto ou um quinidócito. É o nome dessa célula que tem aquele filamento mergulhado dentro daquela substância urticante, tá? E a número 5 é a célula digestiva, que tem o flagelinho lá, né? Que faz a fagocitose para terminar a digestão dentro da célula. Então, a resposta correta é a letra A, tá bem? Número 5, última que a gente vai fazer sobre os quinidários. O ambiente marinho possivelmente inclui a maior diversidade biológica do planeta. Dentre os organismos que habitam esse ecossistema, o ilustrado ao lado, né, você está vendo ali uma caravela, é bastante comum na região costeira do Nordeste brasileiro. Sobre as características do filo ao qual pertence a caravela, considere as assertivas. Vocês lembram que a gente comentou que a caravela é uma colônia de pólipos? Tá? Então, ali aparecem alguns pólipos, né, descarregando os quinidoblastos no peixe. Então, vamos ver. É formada por uma colônia de diferentes pólipos especializados que exercem em conjunto funções de flutuabilidade, captura da presa, defesa, dentre outras. Perfeito, né, gente? Essa está certa. Inclui animais da classe Anthozoa, antozoários, como os corais, cujos pólipos produzem um esqueleto de carbonato de cálcio que resiste mesmo após a sua morte. O esqueleto permanece, né? Tá certo também. A caravela, por ter animais pólipos aí de corpo cilíndrico, pertencem a essa classe Anthozoa, junto com os corais, junto com as anêmonas, tá? Então, esses são animais com forma pólipo. Tá correto. Número 2 ali, é onívora, ou seja, se alimenta de animais e algas que são arrastados para a cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão intracelular. Pessoal, na cavidade gastrovascular ocorre a digestão extracelular. Vai ocorrer dentro da cavidade digestória, ok? Então, tá errada. Próxima. Possui o corpo formado por espículas. Vocês lembram o que era espícula? Que a gente já havia conversado sobre isso? Quem lembra aí? Né? Espículas são aquelas estruturas calcárias ou silicosas, o esqueleto mineral nas esponjas. Então, não tem nada a ver aqui, tá errado. Pode reproduzir-se por brotamento ou sexualmente, mas as espécies são monóicas, ou seja, hermafroditas. Os pólipos aqui da caravela se reproduzem por brotamento, tá? Então, não se reproduzem sexuadamente, né? Então, tá errada essa questão também. Então, corretas aí ficaram ali a 00 e a 11, né? São essas duas que você vai marcar, ok? Muito bem, pessoal, vamos dar uma puladinha para a página agora 52.
Vamos falar um pouquinho sobre os plateumintes? Na página 52, exercício 2. Sobre os plateumintes é correto afirmar: entre a epiderme e o intestino, apresentam a mesogleia, camada gelatinosa que confere aspecto gelatinoso desses tipos de animais. A mesogleia existe nos quinidários e nos espongiários, tá? Então, não tá errado a letra A. Letra B. A eliminação de excreta nitrogenada ocorre exclusivamente através de protonefrídeos e o excesso de água é eliminado pela superfície do corpo. O excesso de água e as excretas nitrogenadas são eliminados pelas células flama, tá? Então, está errada também. Letra C. Apresentam cavidade digestória com duas aberturas, a boca e o ânus. Não. Lembram que eles têm um sistema digestório incompleto? O intestino termina num fundo cego e os restos saem pela boca que funciona como ânus. Então, está errado. Letra D. Incluem exclusivamente animais de vida livre? Não, pessoal. Você sabe que dentro do grupo tem muitos de vida livre, mas muitos são parasitas, tá? Então, tá errado. Letra E. Além das formas de vida livre, existem também formas parasitas do ser humano, como o gênero Tênia. Aí sim, tá? Então, as planárias, que são de vida livre, as tênias, os esquistossomos são de vida parasitária. Então, a letra E está certa. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na página 59 para a gente lembrar um pouquinho dos nemateumintes. Página 59, o exercício número 5. Em relação às doenças parasitárias que afetam o homem, é correto afirmar: o nematóide, nemateuminto, tudo a mesma coisa, né? Necator americanus é causador da oxiurose no homem. Não, o necator é causador da necatoriose ou amarelão, tá? É aquela que a larva entra pela pele do pé. Então, tá errado. Oxiurose é aquela causada pelo oxiurus, é o nome popular, ou pelo Enterobes vermiculares, a enterobiose, que é parecida lá com as caridias, é aquela que dá coceira no ânus, tá? Então, a 001 tá errada. 2. O popular bicho geográfico é causado por larvas do nematório Ancylostoma duodenale. Não é do Ancylostoma duodenale, é Ancylostoma brasiliensis. É uma outra espécie de verme nematelminte, tá? Que tem como hospedeiro definitivo o cachorro e o gato. Então, aqui está errado. Próxima. O trematódio Esquistossoma mansoni provoca no homem a esquistossomose, caracterizada por aumento abdominal, popularmente conhecido como barriga d'água. Certíssimo, tá? No Brasil, o nematóide Wuchereria bancroft causa filariose, doença também conhecida como elefantíase. Correto, né, gente? Próxima. No caso da teníase no homem, o bovino é o hospedeiro intermediário da Taenia solium e o suíno é o hospedeiro intermediário da Taenia saginata. É o contrário, pessoal. O hospedeiro intermediário da solium é o porco, tá? O hospedeiro intermediário da Taenia saginata é o boi, é o gado, tá? Então, você não vai marcar aí, tá errado porque tá ao contrário. Próxima. A doença ancilostomíase, conhecida por amarelão, é causada por nematóide Ascaris lumbricoides. A doença ancilostomíase, conhecida por amarelão, é causada pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus, tá? Ascaris lumbricoides causa doença ascaridíase. Então, tá errada. Ficaram corretas aí a 4 e a 8, tá? Vamos dar uma olhadinha na 6? A 6 diz o seguinte: o verme Wuchereria bancroft, espécie causadora da filariose, também conhecida como elefantíase, né? Sobre isso, vamos ver quais são as certas. Letra A. As microfilárias migram para a circulação sanguínea periférica durante a noite, quando são mais propensas a serem sugadas pelo mosquito vetor. Olha só aquilo que a gente comentou com vocês, que eles perceberam de curioso. Os vermes normalmente permanecem no sistema linfático, que é uma circulação paralela sanguínea. Ao entardecer, onde tem mais proliferação, os mosquitos estão mais ativos, principalmente no calor, né? Maior quantidade, essas larvas, uma boa parte fica na circulação periférica, tá? Onde o mosquito, para se alimentar de sangue, acaba se contaminando novamente com essas microlarvas.
né? E aí ele vai passar para outra pessoa, tá? Então, essas doenças transmitidas por vetor, por esses insetos, só se pega assim, de uma pessoa para outra, através do vetor. Tudo bem? Então, já respondemos a letra A aí, tá? Nesse exercício. Pessoal, convido a vocês para fazer o seguinte. Na página 61, 62 e 63 e até 64, mas principalmente nessa parte que fala a hora do estudo, pelo menos até o exercício de número 10, tá? Então, da hora do estudo faz lá do 1 até o 10. São exercícios bem bacanas, exercícios que vão ajudá-los a lembrar de todo esse conteúdo que a gente tem falado nessas aulas, tá? Então, estou contando com vocês, espero que vocês façam. Tudo bem? Gente, ó, tô de olho, hein? Não vai me enrolar. Faz lá o exercício que vale a pena. Tudo certo? Então, gente, procurem ficar bem, né? Firmes aí nos seus pensamentos, nas suas atitudes e em breve voltaremos a nos encontrar, tá bem? Beijos, fiquem bem, até!